Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos. Hoje é 13 de junho de 2022 e nós queremos agradecer a você que acessou esse vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Nós vamos falar aqui sobre o Vale da Decisão. O que vem a ser o Vale da Decisão? Em Israel existe uma planície de Meguido. O evento que vai acontecer nela é chamado de Armagedon. E esse evento ele culmina na volta do Senhor Jesus à terra para estabelecer o seu reino milenar. Esse dia será um dia terrível para muitos, para aqueles que estarão reunidos ali no Vale de Meguido, no monte, na planície de Meguido, em frente ao Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus colocará os seus pés. E esse dia será terrível porque Israel se verá totalmente cercado por todas as nações. Todas as nações se reunirão ali, juntamente com o anticristo, com o falso profeta, com o diabo, e todos os demônios estarão ali. Veja o número contra uma só nação. Neste momento sairá a ordem diretamente do trono e o Senhor, Deus Pai, dirá: vai socorrer o teu povo, vai socorrer os teus irmãos. Sim, porque os judeus são irmãos por descendência do Senhor Jesus. Jesus veio dos judeus e eles rejeitaram. E nessa ocasião o anticristo reunirá todos os exércitos do mundo, todas as nações com seus exércitos, inclusive o Brasil estará ali. Mesmo no presente momento, o Brasil sendo amigo de Israel, mas na ocasião, o Brasil também estará lá para atacar Israel, porque foi Deus quem disse que reunirá todas as nações, sem exceção, estarão lá reunidas para atacar, para destruir Israel. E o Senhor Jesus não vai permitir que isso venha a acontecer, porque ele vai reunir todas essas nações com o propósito de julgar, de fazer juízo, de fazer justiça àqueles que estarão ali. Esse dia será um dia muito lindo para aqueles que aguardam a redenção, mas para aqueles que estarão se levantando contra Israel, será um dia de terrível angústia, será um dia de trombetas, um dia de lágrimas, de dor, um dia de morte. Haverá muita morte ali no Vale da Decisão, ou seja, a planície de Meguido que está em frente ao Monte das Oliveiras. Na ocasião, hoje, no presente momento, não tem nenhuma construção na planície de Meguido. Na planície está reservada por Deus para este momento. Os reis do Oriente vão se encaminhar para lá com um exército de 200 milhões de soldados. Olha só que momento interessante. E Deus ele vai enviar Jesus para salvar a nação de Israel
a fim de que ela não seja exterminada pelo anticristo. Nós vamos ler aqui alguns textos que mostram que há uma grande diferença entre o arrebatamento e a volta em glória, a parousia do Senhor Jesus. O primeiro texto se encontra em Joel capítulo 2, verso 1, que diz assim, verso 1 em diante: Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Os moradores da terra não fazem ideia desse dia tão grandioso e tão terrível. E o Senhor aqui manda tremer, porque vai ser algo realmente estupendo. O verso 2 diz dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, tá vendo? Povo grande e poderoso vai se reunir ali para destruir Israel, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Olha só que momento terrível, que momento forte, em que todas as nações, nunca aconteceu em toda a história da humanidade, nem nunca vai acontecer, de uma nação ser atacada, ser ameaçada de ser destruída por todas as nações, todos os exércitos. Faça a conta aí, somente o exército dos olhinhos fechados, puxadinho, são 200 milhões, 200 milhões, olha só, que vão se encaminhar pelo rio Eufrates. Quando o anjo derramar a sua taça sobre o rio Eufrates, ele vai secar para abrir caminho para os reis do Oriente. E nós sabemos quem são os reis do Oriente. São povos que são inimigos de Israel. E os vermelhinhos. Então, meus irmãos, o que acontece? Aqui diz que diante dele um fogo consome, diante do Senhor um fogo consome. Olha só que coisa terrível. E atrás dele uma chama abrasa, vai queimar tudo. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Veja que dia de vingança do Senhor Jesus contra os seus inimigos, contra o anticristo, o diabo e todos os demônios. Eu acredito que nós teremos a oportunidade de cada um de nós prender 2 demônios. Eu acredito, porque 1/3 dos anjos dos céus caíram, ficaram 2/3. Então, para cada um demônio existem 2 anjos. Eu creio que o Senhor Jesus nos dará essa oportunidade de prender os demônios, para que eles sejam juntamente com Satanás presos lá no abismo, no Tártaro, onde ele vai passar 1000 anos preso. E nós vamos ter essa missão. Então o verso 7 diz, o verso 6: diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra, subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Isso confirma com Mateus 24, 29, quando ele diz que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso faz referência ao mesmo texto aqui.
E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Quer dizer, nós, o exército do Senhor, os anjos junto com a igreja, é o exército do Senhor. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é muito grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Olha só que dia terrível, meus irmãos. Mas é um dia que nós aguardamos. É um dia em que nós vamos ter a oportunidade de ver o Senhor Jesus inaugurar o seu reino milenar. Vai ser um dia magnífico, um dia que jamais foi visto por alguém. Nós estaremos com ele retornando nesse dia. E nós vamos inaugurar o milênio junto com o povo, com a nação de Israel, naquele grande vale da decisão, onde ali haverá a decisão acerca de todos aqueles que estarão reunidos ali para destruir Israel. E diz aqui o texto em Joel 3,14: multidões, quer dizer, vai ser muita gente, vai ser um exército muito grandioso, no vale da decisão, tá vendo? Vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Se isso aqui foi escrito anos e anos antes do Senhor Jesus, já dizia que estava perto o dia do Senhor, que não dizer hoje, 2022, 2000 anos depois de Jesus ter nascido, crescido, morrido e ressuscitado e assunto aos céus. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas se retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Por quê? Porque exatamente o Senhor Jesus, ele não vai arrebatar a igreja, ele não vem para arrebatar a igreja e ficar nas nuvens, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele vem para fazer justiça, ele vem para salvar Israel. Nada tem a ver com o salvamento da igreja, mas vem para salvar Israel de todas as nações que estarão reunidas ali. Isso é confirmado em Zacarias 14. Ele diz aqui, 14:2: veja que todas as nações, sem exceção, estarão lá para atacar a Israel, porque eu ajuntarei todas. Tá vendo? Não tem aqui exceção de Brasil, que é amigo de Israel, Estados Unidos, que é amigo de Israel. Não. Todas as nações estarão reunidas para destruir Israel no vale da decisão, ou seja, na planície de Meguido, no Armagedon. Mas não haverá guerra. O Senhor Jesus vai destruir todos aqueles que estiverem ali reunidos contra Israel. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, quer dizer, elas vão ser estupradas. As mulheres vão ter os seus bebês arrancados do ventre. Por isso que Jesus disse: ai das grávidas que amamentarem naquele dia. Ai das grávidas que estiverem naquele dia, e as que amamentarem naqueles dias. Porque vai ser arrancado delas, do ventre, as crianças, para que a descendência de Israel seja extinta. É isso que o anticristo vai fazer. E as crianças que estiverem mamando, as mães que estiverem amamentando seus filhos, vão ter seus filhos tirados. Elas vão ser forçadas. Ser forçada é estuprada. Olha só que coisa infernal. Mas Jesus vem para salvar o seu povo, né? Salvar Israel. Israel vai chorar e prantear, como se pranteia pelo unigênito, como se pranteia pelo primogênito. As mulheres forçadas, metade das cidades sairá para o cativeiro, quer dizer, metade da cidade de Jerusalém vai ser preso, vai para o cativeiro. O anticristo vai prender metade dos judeus. Olha só. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras,
que está defronte de Jerusalém para o oriente e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes no dia diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Todos os santos são os santos, os anjos e a igreja. Então o arrebatamento não é no fim da tribulação, no fim da grande tribulação. O arrebatamento é muito antes, 7 anos antes do final da grande tribulação. Porque os santos vêm com ele. Então virá o Senhor meu Deus. Ora, Zacarias diz que virá o Senhor meu Deus. Ele é chamado de Yahvé. Então Jesus é Yahvé, é Jeová. Percebe? Que muitos não querem aceitar que Jesus é Jeová. Jeová é só o Pai e tal. Não. Jesus é Yahvé, porque ele e o Pai são um em essência. E todos os santos contigo, ó Senhor. Todos os santos virão com o Senhor Jesus. Difere completamente do arrebatamento. Aqui em Mateus 24 e 30 diz: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha só que dia lindo. As pessoas vão ficar olhando para cima. Todos estarão atentos ao sinal que vai acontecer no céu. O Senhor Jesus vai apontar o sinal. Eu estou vindo, eu estou voltando, eu vou agora. Segurem aí, que eu estou indo salvar vocês. E o povo de Israel vai ver esse sinal e vai perceber que a salvação está chegando. O povo de Israel vai ficar extremamente feliz com esse evento. Então a volta do Senhor Jesus é algo realmente que nós nos alegramos, temos o prazer de falar, né? Eu particularmente tenho o prazer de falar. Diz aqui em Isaías 25:9: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Tá vendo aí? Jesus vem salvar Israel das mãos do anticristo. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. E por fim, Apocalipse capítulo 19 e o verso 10, o verso 11 em diante, fala para encerrar desse momento do vale da decisão. Nada a ver com arrebatamento, pelo contrário, a igreja volta com ele aqui. Diz aqui o texto: eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Eu acho isso aqui incrível. Jesus tem um nome, Jesus. Ele também é chamado de a Palavra de Deus. Mas aqui diz que ele tem um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ninguém sabe. Então, que nome é esse misterioso que ninguém sabe? Nós vamos saber. Nós iremos saber, nós vamos descobrir. Talvez sim, talvez não. Vai conforme a vontade dele. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Mas ele tem um nome escrito que ninguém sabia. Ninguém sabia desse nome. E até hoje não se sabe. Bom, eu creio assim. E seguiam os exércitos no céu,
em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. Todas as nações estarão reunidas no vale da decisão. E eles a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai a ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quer dizer, na verdade, as nações vão se reunir para atacar o Senhor Jesus. Para atacar o Senhor Jesus, para fazer guerra ao Senhor Jesus. E a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse é o dia que nós aguardamos. Você espera esse dia? Você sonha com esse dia? Você almeja esse dia? Você vai estar com o Senhor Jesus montado no seu cavalo nesse dia? Você já se vê montado no seu cavalinho lá na volta de Jesus para salvar Israel, para destruir os seus inimigos e os inimigos do seu povo? Você tem certeza? Se não tem, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se renda a Ele. Faça uma aliança com Ele. Entregue o seu coração para Ele. Deixe Ele entrar e fazer morada. E você estará sentadinho no seu cavalo branco, nesse retorno glorioso que é a parousia, a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nada a ver com arrebatamento, que é outra coisa, é outro estudo, é outra análise, é outra situação, é outro evento, muito antes desse aqui. Aqui é a parousia, o arrebatamento não é a parousia, mas o harpazo, a retirada da igreja da terra para o casamento, para estabelecer logo no final dos 7 anos o reino milenar com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo. E nós apenas queremos aqui pedir para que você compartilhe esse vídeo, para que você deixe o seu like e o seu comentário. O dia do Senhor está perto. Já era dito lá no tempo de Joel, anos antes, 400 anos mais antes do nascimento do Senhor Jesus. E o que não dizer de agora, 2022? Será que está próximo? É o que nós sabemos que está. Os sinais mostram que Jesus está vindo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus.